Olá! Hoje a nossa análise mergulha num momento decisivo da história. Vamos entender como as igrejas católica e ortodoxa, que hoje são dois gigantes do cristianismo, um dia foram uma coisa só. A gente vai mapear essa jornada de séculos que levou à separação. A grande questão é essa: como é que uma religião tão grande se parte no meio? E olha, não foi um evento único, uma briga que aconteceu e pronto. Foi muito mais um afastamento lento, gradual, sabe? Alimentado por séculos de diferenças culturais, políticas e, claro, teológicas. Vamos desvendar essa história. Para a gente não se perder, o nosso caminho vai ser esse aqui. Primeiro, vamos ver as rachaduras iniciais. Depois, a gente entra na intensa Guerra das Imagens. Na sequência, a briga pelo poder entre Roma e Constantinopla. Aí chegamos no clímax, em 1054. E para fechar, vamos ver o longo caminho até uma tentativa de reconciliação. Ok, vamos começar do começo. Muito antes das discussões de doutrina esquentarem, a semente da discórdia já estava lá, plantada em diferenças culturais e políticas muito profundas. O Império Romano já não era um só e suas duas metades estavam literalmente indo para lados opostos. Aqui a gente consegue ver claramente essas diferenças. No Oriente, falava-se grego, o Império Bizantino era centralizado, estável. A igreja por lá era governada pela pentarquia, que era tipo um conselho dos 5 patriarcas mais importantes. Agora, no Ocidente, o cenário era outro. O latim dominava, mas politicamente era uma bagunça de reinos fragmentados. É nesse vácuo de poder que a ideia do Papa, o Bispo de Roma, como o chefe supremo de toda a igreja, começa a ganhar uma força imensa. Eram dois mundos que já não se entendiam muito bem. E essa divisão política virou um abismo de vez com a ascensão de Carlos Magno. Pensa bem, o papado precisava de um protetor militar, coisa que o Império Bizantino já não conseguia mais ser. Então, quando o Papa Leão III coroou Carlos Magno imperador, no ano 800, foi uma jogada de mestre. Para o Ocidente nascia um novo grande poder. Mas para o Oriente, em Constantinopla, foi uma ofensa gigantesca. Era o Ocidente basicamente dizendo: olha, não precisamos mais de vocês. E o Carlos Magno não ficou só na parte militar, não. Ele promoveu um verdadeiro renascimento cultural, o chamado Renascimento Carolíngio. Ele abriu escolas, padronizou um novo tipo de escrita muito mais legível, incentivou que os monges copiassem e salvassem textos antigos. Tudo isso ajudou a criar uma identidade própria para o Ocidente, uma cultura europeia cada vez mais distinta e separada do mundo greco-bizantino. Agora, vamos para um dos conflitos que, realmente aprofundou essa ferida, a crise iconoclasta. Essa foi a primeira grande briga que misturou teologia e política, colocando o imperador bizantino e o papa em Roma em rota de colisão direta. Mas o que foi essa tal de crise iconoclasta? Basicamente, foi uma guerra declarada contra as imagens sagradas. O imperador Leão III, talvez com medo de que o povo estivesse caindo na idolatria, ou quem sabe querendo diminuir o poder dos monges que produziam os ícones, deu início a um movimento para destruir todas essas imagens. Foi um choque total, porque a veneração de ícones já era uma prática antiga. E essa crise, como a gente pode ver, durou mais de um século. Quando o imperador mandou destruir os ícones, a resposta do Papa em Roma foi firme e direta: o imperador não tem autoridade para decidir sobre questões de fé. Essa oposição forte de Roma só afastou mais ainda o papado de Constantinopla, empurrando-o de vez para os braços dos seus novos aliados, os francos. O ponto de virada foi em 787, no Segundo Concílio de Niceia. A imperatriz Irene convocou o concílio, que decidiu que venerar imagens era ok, desde que não fosse adoração, que é só para Deus. Mas a paz mesmo só veio em 843. Depois da crise das imagens, um problema ainda mais profundo ficou escancarado. Afinal de contas, quem manda na igreja? Essa pergunta sobre a autoridade máxima abriu o caminho para uma disputa de poder direta entre Roma e Constantinopla. Esse quadro mostra perfeitamente as duas visões que não se encaixavam. No Ocidente, a ideia era o primado papal. O Papa, sucessor de Pedro, é tipo o topo da pirâmide, com autoridade sobre tudo e todos. Já no Oriente, a tradição era a pentarquia. A igreja era governada por um conselho dos 5 grandes patriarcas. Roma era o primeiro entre iguais, tinha uma honra especial, mas não era um chefe absoluto. Eram 2 sistemas que não tinham como coexistir. E o cisma fuciano foi o grande teste para esse conflito de visões. A situação era a seguinte: 2 patriarcas rivais em Constantinopla, Inácio e Fóstio. O Papa Nicolau I, lá de Roma,
resolveu intervir e disse que Inácio era o legítimo. Para Roma, era o Papa exercendo sua autoridade universal. Para o Oriente, foi uma interferência inaceitável nos seus assuntos. A confusão foi parar no Quarto Concílio de Constantinopla, em 869, que acabou colocando Inácio de volta no poder. Mas, apesar de terem resolvido o problema imediato, a questão principal continuava ali, sem resposta. Quem dava a palavra final na igreja? O mais irônico é que, mesmo no meio dessa tensão toda, a expansão do cristianismo não parou. A missão dos irmãos Cirilo e Metódio é um exemplo incrível disso. Enviados pelo próprio Fócio, um dos pivôs da crise anterior, eles foram evangelizar os povos eslavos. Eles criaram o alfabeto, traduziram tudo, e o mais curioso, o Papa em Roma aprovou o trabalho deles e o uso da língua local. Isso mostra que, apesar da briga lá no topo, a missão da igreja ainda conseguia, de vez em quando, unir os dois lados. Então, chegamos em 1054. Embora a separação tenha sido um longo processo, esse ano é o marco do rompimento oficial. Vamos ver o que aconteceu para que a situação chegasse nesse ponto dramático. A faísca que acendeu o fogo começou no sul da Itália com a chegada dos normandos. Eles eram cristãos do Ocidente e começaram a obrigar as igrejas de rito grego da região a adotar os costumes latinos. O patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulário, não gostou nada disso, viu como uma provocação e deu o troco. Fechou todas as igrejas latinas da sua cidade. Uma disputa que era local virou uma crise gigantesca. No meio dessa confusão toda, uma questão teológica voltou com força total. Era uma única palavra em latim, filioque, que significa e do filho. A Igreja Ocidental tinha adicionado essa palavra ao credo, dizendo que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Para o Oriente, mexer no credo que foi decidido num concílio ecumênico era um absurdo, uma violação gravíssima. Então, o Papa mandou uma delegação para Constantinopla, chefiada por um cardeal bem cabeça dura, o Humberto. A bula de excomunhão que ele levou tinha uma acusação inacreditável. Ele acusava os orientais de terem removido a palavra filioque do credo. Só que aqui está o ponto-chave. A acusação era falsa. O Ocidente tinha adicionado a palavra e o Oriente simplesmente manteve o texto original. Isso mostra o nível de desconexão e ignorância que já existia entre os dois lados. A comunicação tinha quebrado de um jeito que eles já nem conheciam mais a história um do outro direito. E aí, em 16 de julho de 1054, aconteceu a cena que entrou para a história. O cardeal Humberto, irritado porque o patriarca não cedeu, entrou na Basílica de Santa Sofia no meio da celebração, marchou até o altar principal e largou a bola de excomunhão ali em cima. A resposta de Miguel Cerulário foi imediata. Ele reuniu seu sínodo e excomungou o cardeal e sua turma. O rompimento agora era oficial. 154 é a data do carimbo oficial. Mas o que veio depois só piorou as coisas, cimentando a divisão de um jeito que parecia impossível de consertar. Foi só muito, mas muito tempo depois que os primeiros passos sérios para curar essa ferida começaram a ser dados. Se 1054 foi o divórcio no papel, 1204 foi a briga que deixou marcas profundas. O saque de Constantinopla pelos cruzados ocidentais foi visto como a traição final, algo que envenenou as relações por gerações. A partir dali, a divisão não era mais só uma questão de teólogos. O povo comum sentiu na pele. E levou 911 anos, pasmem, até 1965, para acontecer um gesto histórico de reconciliação, quando o Papa Paulo VI e o patriarca Atenágoras I se encontraram e cancelaram aquelas excomunhões de 1054. E isso tudo nos leva à reflexão final. Cancelar as excomunhões foi um passo gigante, sem dúvida, mas e as diferenças que cresceram ao longo de um milênio inteiro? A jornada para a unidade completa ainda é longa, cheia de desafios, e o futuro dessa relação entre as duas grandes tradições cristãs ainda está em aberto. Obrigado por acompanhar esta análise com a gente.